Olá pessoal, eu sou a Rosa Cordeiro, sou estagiária de Geologia na Largo Resources e eu estou representando o nosso time da Geologia com um projeto que foi premiado no 23º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica, intitulado Estudo Geometalúrgico da Influência do Material Pegmatítico no blend de minério produzido no Alvo Guaçariá, da Vanagem de Maracás. Esse projeto contou com a colaboração de Leonardo Rangel, Rosa Nathalie Cordeiro, Antônio Santos, Charles dos Santos, Samile Regis e Fábio Damasceno. Então, no município de Maracás, localizado no estado da Bahia, está alocada a principal reserva de vanagem do Brasil, intitulado Depósito de Guaçariá, o qual representa a cava Campbell. Ela é atualmente lavada pela Vanagem de Maracás, que é uma subsidiária da companhia canadense Largo Resources. Essa empresa ela é a produtora primária de vanádio de menor custo do mundo e também o peróxido de vanádio de alta qualidade. Nossa mina ela está projetada para produzir entre 2.000 e 2.500 toneladas de V2O5 por ano e somos responsáveis por gerar produtos como o flake, grau padrão de V2O5, o flake de alta pureza de V2O5 e também o pó de V2O5 de alta pureza. Adentrando um pouco na tipologia do nosso depósito, a partir de alguns estudos de mapeamento geológico, de análises metalúrgicas, foram definidas 4 principais tipologias que são classificadas com base no conteúdo magnético dos mesmos, a saber, maior do que 45% de magnéticos, nós temos um minério maciço. Entre 35% e 45%, nós temos o minério fitado. De 10% a 35%, nós temos o minério disseminado. E, quando o material possui menor do que 10% de magnéticos, ele é classificado como estéreo. Guaçariá, ela possui 4 tipologias de material que são tidos como estéreo. Nisso entra o pegmatito, o piroxenito, o gabbro e o anortosito. Nesse trabalho, nosso foco principal foi o pegmatito, mas todos esses citados, eles são considerados contaminantes na nossa planta de beneficiamento. Aqui nós temos um mapa ilustrando essas tipologias no depósito totalmente explotado Guaçariá. Como objetivo, esse trabalho ele consistiu em avaliar a contaminação desse pegmatito em litotipos mineralizados e, a partir disso, de ensaios metalúrgicos de bancada, analisar o impacto desse tipo de material no blend de minério, quantificando o efeito do mesmo, a fim de se averiguar se há um potencial de ganho de massa de minério ou até mesmo a redução do percentual de contaminantes presente no concentrado gerado pela planta de beneficiamento. Isso daí, principalmente na questão dos contaminantes, a gente trata da sílica, que é a responsável por diluir o teor de V2O5 presente no produto final e ainda promove muitas dificuldades operacionais durante o processo de concentração do metal. Uma dúvida que pode se existir é o fato de por que não efetuar a separação desse pegmatito na lavra. Então, há algumas questões que dificultam essa separação. A primeira delas é as espessuras dos nossos pegmatitos. Esses pegmatitos que estão intrudindo no depósito de Guaçariá, eles possuem tamanho que variam de centímetros a metros. Então, isso pode dificultar o processo de separação na lavra. Além disso, o nosso modelo geológico, ele conta apenas com os corpos de pegmatitos maiores do que 2,5 metros de espessura. Então, menor do que 2,5 metros não foram modelados, porque não representava metade do nosso bloco, do modelo de bloco, que era 5 por 5 por 5. Então, esses corpos menores que não estão modelados, eles são detonados e considera-se uma diluição planejada. Como se deu nosso plano de ação para esse projeto? Então, de forma inicial, foi decidido coletar 5 alíquotas de cada litotipo na pilha de minério e também de estéreo da vanagem de Maracás, na mina. E a partir disso, essas amostras elas passaram por preparação,
britagem, moagem, corteamento e pulverização no próprio laboratório interno. Então, de forma inicial, nós decidimos coletar de cada litotipo 10 quilos, né, de massa de amostra, e sendo dividido esses 10 quilos em duas partes. Então, 5 quilos representavam o maciço M1 e os outros 5 quilos representavam o maciço M2, no qual o maciço 1, o M1, ele passava pelo processo de preparação para que pudesse ser analisado quimicamente falando, na forma Red, que seria a nossa rocha total, e também no tubo Davis, que seria o nosso concentrado daquela rocha. E aí a gente tinha um resultado dessa análise química. O maciço M2, ele era acrescido de 10% de massa de pegmatito. Então, de 500 gramas de pegmatito, ele era blendado e passava pelo mesmo processo de análise química. A Red, também a tubo Davis, seria o nosso concentrado. Então, como resultado, a gente pôde perceber que em todos os litotipos, né, se tratando de minério, teve um impacto. Porém, como o nosso minério maciço ele é o principal, né, para a gente na questão de teores, a gente deu um enfoque maior nas diferenças ocasionadas nesse minério maciço. O que a gente pode perceber com a acreção dessa massa de pegmatito foi que houve uma redução média de 9% de V2O5 alimentado e um aumento considerável de mais de 60% de sílica no minério tal qual, o que para a gente é um grande problema, como citado anteriormente. O que causa aí uma redução considerável de 5,8% em média do conteúdo de magnético devido à diluição da matriz mineral. Isso traz um impacto negativo ao teor de V2O5 do concentrado em 0,6% e também o nosso V2O5 efetivo, que é a nossa porcentagem, né, do valor do concentrado de vanádio vezes a massa magnética. Esse impacto foi de 6,3% em média, né? O que, se a gente considerar uma recuperação global de 81%, geraria para a gente uma perca de 5% de produto final do pentóxido de vanádio, né? Do que o minério sem a mistura, sem essa blendagem com PEG. Aqui a gente tem os gráficos mostrando a porcentagem de magnético no minério maciço. Então você vê, a gente pode perceber uma diferença, né? Uma diminuição. A porcentagem também de vanádio no concentrado, a porcentagem de sílica no concentrado e a porcentagem do V2O5 efetivo. Todos esses no minério maciço. Então, se tratando do V2O5 produzido, que é muito importante para a gente, então o V2O5 produzido ele representa o V2O5 efetivo vezes a tonelada gerada em algum mês de referência. Nesse caso, nós utilizamos o mês de janeiro. A gente pode perceber que em média 52 toneladas a menos de V2O5 foi produzido ao incorporar o pegmatito, né? O que representa uma perca muito grande de material para a gente. A gente vê essa diferença significativa no gráfico, né, na diminuição desse produto gerado. Aqui nós temos uma tabela exemplificando como se deu essa diferença, né, ao acrescentar o PEG no maciço, no disseminado, no intemperizado e no colúvio. Que a gente percebe que houve a diminuição de 1,55% de V2O5 no concentrado, um aumento de aproximadamente 20% de sílica no concentrado, que é um aumento muito considerável para um contaminante, a diminuição de 7,30% de V2O5 efetivo e diminuição de 5,9% de V2O5 produzido. A gente percebe que em todos os litotipos houve a diminuição do V2O5, né, da porcentagem de magnéticos, do concentrado de vanádio, do V2O5 efetivo, do V2O5 produzido e, consequentemente, a gente houve um aumento no nosso teor de sílica, né, em todos os nossos litotipos também, o que ocasiona um problema muito sério para ser lidado na planta de beneficiamento. Então, através desse estudo, nós podemos concluir
que a adição desse 10%, né, de pegmatito ao blend de minério, ele vai possibilitar impactos negativos na etapa de beneficiamento do metal vanádio, ocasionando que? Aumentando a probabilidade de menores recuperações globais e dificuldade de atendimento à qualidade especificada no concentrado de V2O5 final, além também de ser uma possível redução na produção total do metal, como nós vimos anteriormente. Em média, 10% dessa massa de pegmatito nas fibras de minério, ela não vai impactar não só no teor de alimentação, mas também vai promover uma redução expressiva, né, de quase 6% em massa do produto de vanádio produzido. Essa média de 10%, né, ela é considerando o valor anual que entra de massa de estéreo de pegmatito. E como sugestão, pretende-se estudar uma etapa de processamento inicial que possa promover a remoção, né, desse material estéril antes que haja a etapa da britagem, para que esse contaminante não siga nas etapas posteriores do processo. É importante também que se explore mais o estudo dos blends, né, a gente variando o conteúdo desse tipo de material em relação aos outros litotipos, que também são os contaminantes, a porcentagem que é acrescida, a quantidade que é acrescida também nesse blend, para que a gente possa entender, né, os impactos frente ao processo e que a gente possa avaliar os limites toleráveis para aproveitar esse recurso no processo de beneficiamento mineral, melhorando assim a nossa produção, diminuindo custos. Bem, é isso. Muito obrigada, pessoal.